Então, Emerson, vamos iniciar aí. Boa noite. O pessoal pode ir depois aí, né? Bom, então, Emerson, hoje a gente inicia a nossa primeira aula da UC de Mecânica dos Fluidos, né? Do modo específico 1. Então, a gente viu ali a termodinâmica, né? Viu a parte ali do fluxo de calor de um sistema de ar-condicionado ou de refrigeração. Agora a gente vai ver a mecânica do fluido refrigerante, né? Que é o que é um sistema, né? É um fluido que ele circula em um sistema, passando por diferentes componentes, então passa por um evaporador, passa por um condensador, uma válvula de expansão, e tudo isso é movimentado por um compressor. O compressor é responsável por essa movimentação do fluido. E isso vai pela mecânica do próprio fluido, né? Por isso que a gente chama de mecânica dos fluidos, né? Deixa eu mostrar aqui como é que está organizada essa UC. Aqui ela é bem rápida, é bem curtinha. Ela vai do dia 13, né? Ela começou aí anteontem, vai até o dia 1º de maio, né? A gente tem essas 3 aulas aqui. Vocês vão ter essas 2 aulas no dia 17 e no dia 24 aí, né? Então, o dia 17 é na sexta-feira aí, né? Depois de amanhã. E no dia 24. Bom, e a gente, então, pessoal, vocês vão ter uma SAP, é uma SAP só. Vou mostrar aqui como é que vocês vão fazer ela. Já vou até dar desenvolver o raciocínio dela aqui. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Bom, então uma empresa, ela está instalando um sistema de climatização tipo chiller, né, que é o sistema de água gelada, Tá nos sem corredores. tela, professor. Oi? Falou aí, o Emerson? Tá sem a tela. Vai, não tá aparecendo? Vai, deixa eu outra forma de compartilhamento que não me aparece aqui. Agora tá aparecendo. Tá aparecendo? Ah, beleza. Então vamos lá. Agora tá normal aí, né? Tá aparecendo agora aí, né, Emerson? Isso, tá ok agora. Ah, não, beleza. É só era a forma aqui de exibição. Vamos lá, a empresa está instalando um sistema de climatização do tipo chiller, né? Então, um sistema que utiliza água gelada, né? Então, aí é um sistema dutado, a gente utiliza aí nos prédios, né? Em uma galeria de edifício comercial. Então, em cada andar serão instalados trocadores de calor do tipo fan coil, né? Então, um sistema de água gelada, né, pessoal? Eu vou utilizar a água para fazer a circulação e trocar o calor com o ar, né? Então, eu vou insuflar o meu ar quente troca o calor com a água, então ele vai se refrigerar ali, né? Então, o calor da água, o frio da água passa para o ar, né? O calor passa para a água, né? A temperatura maior passa para a água. Eu vou ter então ali um ambiente climatizado, que aí vai ser insuflado, né? Por um ventilador e vai prover então meu ar condicionado no sistema. Bom, então no projeto está especificado um número de 6 insufladores, então eu vou ter 6 insufladores como está aqui, de saída em cada andar, com vazão igualmente distribuída para o sistema. Então você pode realizar o dimensionamento dos dutos a ser produzidos e posteriormente montados. Bom, então pessoal, quem já trabalhou aí, por exemplo, em shopping, edifício comercial, grandes comércios, a gente vê que tem aquele sistema de dutos, né? Que tem ali as grelhas de insuflação. Bom, essas grelhas de insuflação, pessoal, ela tem que ter uma certa vazão. Por quê? Essa vazão vai determinar então a pressão. Só que eu tenho que manter a mesma pressão, né? Então, por exemplo, nessa aqui, eu preciso manter aqui, aqui e aqui. Para quê? Se eu não dar essa compensação, o que que acontece? Ao chegar, por exemplo, nesse final aqui, ó, e vier fraco, eu não climatizo corretamente o meu ambiente. Ou seja, não fiz o dimensionamento correto ou deixei de passar alguma coisa ali. Então, por isso que a gente tem esse estreitamento. Esse estreitamento aqui, então, serve para quê? Então, aqui eu tenho um volume muito alto, uma vazão muito alta de ar. Então, agora essa vazão de ar, parte dela vai para esses 2 insufladores. Então, eu vou diminuir. Então, para compensar, para manter a mesma pressão, eu preciso diminuir a área, né? Porque pressão na relação força sobre área
Então, eu preciso diminuir essa área para manter a mesma pressão. Então, agora esse volume de ar vai ter mais duas distribuições, vai diminuir um pouco a quantidade de ar. Então, eu preciso diminuir para poder compensar a pressão, aí sim chegar lá no final, a vazão de ar restante vai ali para o final, por exemplo, do meu sistema ali de duto, né? Por exemplo, do andar. Bom, e como é que então são as condições aqui, pessoal? Os meus dutos terão um perfil retangular com altura de 30 centímetros. O ventilador tem uma vazão de 2.400 metros cúbicos por hora. Então, os valores das larguras, né, da largura do meu duto, são dutos retangulares, né, poderão ser arredondados em múltiplos de 5. Considere os dutos com igual atrito, sendo obrigatório uma velocidade de 4 metros por segundo para melhor eficiência em movimento laminar do ar gerado pelo duto. Então, isso aqui, pessoal, é um regime de escoamento de um fluido. Então, o ar é considerado um fluido, né? Então, que é fluido, o que é movimento laminar e turbulento. Depende de um número adimensional que a gente chama de número de Reynolds. Vou falar depois com mais detalhes sobre esse número de Reynolds ao longo da aula, que ele determina o movimento laminar ou turbulento. O que é o movimento turbulento e laminar? Vamos pegar um exemplo de uma torneira. Então, se a gente abre um pouquinho ali a torneira, a gente vê que então, não a goteira, mas um certo fluxo de água, a gente vê aquela água descendo bem definido, bem comportado, aquele movimento, então a água ela está uma certa vazão, uma certa velocidade. Então aquela água ali, por estar descendo bem comportada, a gente chama de movimento laminar. Agora, se eu abro mais a torneira, aumenta o fluxo, ou seja, aumenta a vazão de água e, por consequência, a sua velocidade, aí o que você vai ver? Você vai ver a água respingando, você vai ver um movimento um pouco mais desorganizado. A gente chama então de movimento turbulento do fluido. Bom, e qual que é melhor, qual que é pior? Não existe melhor nem pior. Tudo depende de aplicação, né? Então, por exemplo, dependendo da aplicação, eu vou necessitar de um movimento turbulento do fluido. Em uma outra ocasião, eu vou necessitar de um movimento laminar. Então, isso vai depender de aplicação. Você vai ver mais na frente com mais detalhe, certo, pessoal? Só para mostrar aí o que é movimento laminar e turbulento. Bom, então aqui, pessoal, a gente vai fazer o dimensionamento dos dutos. Deixa eu só pegar os dados aqui. Deixa eu só pegar só compartilhar aqui, pegar minha colinha, explorar com vocês aí essa. Deixa eu abrir um Paint aqui, pessoal, rapidinho. Compartilhar a janela aqui. Bom, pessoal, então deixa eu pegar o desenho do duto aqui, só para efeito. Beleza, então aqui a gente tem os dutos. Vamos pegar os dados também, pessoal. Então, o que que a gente tem aqui? São 6 insufladores, né? Que é isso aqui, né? São 6 insufladores. Bom, o duto, os dutos, né?
Então, os dutos, ele tem perfil retangular. Peraí, duto tem um perfil retangular. O duto tem um perfil retangular com altura fixa. Então, a altura de 30 centímetros. Então, o ventilador tem uma vazão. O ventilador tem uma vazão, vou chamar de Q, de 2.400 metros cúbicos por hora. Bom, e o valor da largura, aqui é a altura. Então, a largura vai variar. A altura vai ser sempre a mesma, vai ser 30 centímetros de altura, e a largura vai ser arredondada em múltiplo de 5. Então, meus dutos vai ter igual atrito, uma velocidade, vou chamar essa velocidade de V aqui de 4 metros por segundo, e movimento laminar. Bom, então, pessoal, o que a gente precisa aí? Primeiro a gente precisa determinar quais são as vazões em cada um dos meus dutos aqui, certo? Bom, então a gente sabe que inicialmente a vazão que está chegando aqui, ó, de 2.400 metros cúbicos por hora, correto? Bom, se aqui é 2.400, eu preciso saber qual que é a vazão em cada um dos insufladores. Então, eu primeiro vou fazer aqui, ó, eu vou dividir, então o que eu vou fazer aqui? A vazão no bocal, em cada bocal. Peraí, deixa eu colocar aqui. Desculpa aqui, pessoal, tô fazendo com o mouse, tá? Mão chega, dói. Tanto que, então aqui é a vazão total, dividido pelo número de bocais. Bom, então aqui, pessoal, eu vou dividir 2.400, que é a vazão total, dividido pelo número de bocais, são 6. Então, cada insuflador aqui, pessoal, vai ter uma vazão de 400 metros cúbicos por hora, né? 2.400 dividido por 6, 400 metros cúbicos por hora. Bom, eu preciso, pessoal, porque como está aqui metro por segundo, eu preciso então converter o metro cúbico por hora em metro cúbico por segundo. Então, o que que eu faço? Eu pego esse valor aqui e divido por 3.600, né? Uma hora não tem 3.600 segundos? Então, vem aqui, ó. Então, aqui, bocal. Vou só converter, né, em 400. Vai ser o que? 0,111 metro cúbico de ar por segundo. Bom, então, considerando que temos essa limitação física, né, de altura do duto de 300 milímetros, né, ou 30 centímetros, e que a velocidade do ar é 4, bom, o que a gente está fazendo aqui, pessoal? Fazendo o dimensionamento desse duto de insuflação aqui, ó. A altura dele também vai ser de 30 centímetros, a mesma altura dos dutos aqui, né? A altura também vai ser a mesma. Bom, e como tem essa limitação, então o que eu vou fazer aqui, ó? A vazão, pessoal, é a relação, então, entre a velocidade e a área do meu duto. Bom, então o que é a velocidade? O que é a área de um retângulo? Não é a base vezes a altura? Pronto.
Então, por exemplo, aqui eu tenho a vazão, tenho a velocidade, eu tenho a altura, que é 300 milímetros, eu acho a base, eu acho a largura. Então, aqui vai ser 0,111 é igual a 4. É igual a 4 vezes a base que eu quero achar. E a altura, pessoal, que é de 300 milímetros, 30 centímetros, aqui eu preciso passar para metros, que vai ser 0,3 metros. Bom, então aqui 4 vezes 0,3 vai dar 1,2 B e 0,111. Vou passar 1,2 dividindo, vai ficar 0,111 dividido por 1,2. Isso me dá então a altura de 0,0925 metros. Se eu multiplicar por 1000 aqui, né, 10, 100 mil, vai dar 92,5 milímetros. Então, os dutos de saída, deixa eu só passar para cá. Então, aqui os dutos de saída. Então, os dutos de saída terão dimensões terão as dimensões 300 milímetros por 92,5 milímetros. Bom, beleza, pessoal. Fiz esse primeiro dimensionamento aqui dos meus dutos de insuflamento, né? Que é o dutos de saída. Então faz, né? Beleza. Achei essa primeira. Bom, o que eu preciso agora, pessoal? Fazer esse dimensionamento de cada trecho. Então, preciso fazer o dimensionamento desse trecho AB, desse trecho CD, ou perdão, o trecho BC e do trecho CD. São 3 trechos aqui, ó, que é esse trecho que atravessa aqui. Eu já fiz desse, agora tem que fazer cada um desses. Tá vendo? Cada um deles tem uma dimensão diferente. Eu preciso dimensionar eles então. Vamos fazer do trecho AB. Bom, trecho AB, pessoal, o trecho AB, eu tenho 2.400 metros cúbicos por hora, né? Então, essa vazão aqui inicial, que está vindo lá dos meus ventiladores, né? Então, aqui a gente tem que fazer o trecho AB. Então, vamos aqui, ó, trecho AB. Bom, então, trecho AP, então, o que eu vou fazer? Eu vou converter 2.400 dividido por 3.600. Vai dar aqui 0,66 metros cúbicos por segundo. Aqui vou chamar, pessoal, de QAB, certo? Que é a vazão de A até B, né? E o mesmo raciocínio do duto de saída. Bom, se eu tenho uma vazão aqui, a velocidade do ar, pessoal, é a mesma. Em qualquer ponto aqui, a velocidade do ar é essa de 4 metros por segundo. Bom, vocês podem estar se perguntando de onde tirou esses 4 metros por segundo de velocidade. Geralmente, pessoal, é norma. A norma determina essas velocidades típicas de ar em dutos. Então, é uma velocidade típica. Então, qualquer projeto se considera essa velocidade do ar que vai dentro de tubulação. Então, só para efeito aí de conhecimento. Então, é a velocidade vezes a área. A velocidade vezes a área. Bom, mas a velocidade aqui, né, pessoal, não é justamente, ou a área, né, não é base vezes altura. E da mesma forma, então tem a vazão aqui que é 0,66, a velocidade é 4, a base é que eu quero achar e a altura é de 0,3, né? Então sempre a altura fixada em 300 milímetros, né?
Bom, então fazendo aqui, né, 4 vezes 0,3 dá 1,2b, que é igual a 0,66. Fazendo aqui, ó, passando 1,2 dividindo, é 0,66 dividido por 1,2. Eu vou achar então aqui, ó, a minha altura, ó, minha largura, né, de 0,55 metros, ou 550 milímetros, né, se multiplicar aqui por 1000. Bom, pessoal, aqui eu não preciso fazer o arredondamento para múltiplo de 5, uma vez que 55 já é um múltiplo de 5. Não há necessidade, por exemplo, de fazer esse arredondamento nesse caso. Bom, beleza, pessoal. Então, esse primeiro trecho AB, ó, então, trecho AB, então, trecho AB, qual que é a dimensão? 300 por 550 milímetros, certo? Bom, agora o que eu preciso, pessoal, o trecho BC. Opa, então a gente tem que fazer um cálculo aqui antes. Bom, se aqui é 2.400 metros cúbicos por hora, se em cada bocal é 400, então se aqui saiu 400 e aqui saiu 400 metros cúbicos por hora, então se a gente fazer aqui, ó, bom, 2.400 menos 400, então 2.000, então dá o quê? 2.400 menos 800 dá 1.600. Então aqui, ó, a partir desse trecho eu vou ter aqui, ó, 1.600. Então aqui eu vou ter 1.600 metros cúbicos por hora. Então agora a vazão aqui no trecho BC é 1.600, né? Que eu preciso considerar que está saindo 400 metros cúbicos de um lado e do outro no primeiro dos primeiros dutos de saída. Então aqui vai ser 1.600 metros cúbicos por hora. Então aqui é o trecho, agora é o trecho BC. Então trecho BC. Então a vazão do trecho BC é justamente 2.400 menos 400 menos 400. Eu acho que 1.600 metro cúbico por hora, certo? E o raciocínio é o mesmo. Então, a vazão do trecho BC é a velocidade vezes a área. E então a vazão aqui ela é de... Antes de continuar, pessoal, o que eu preciso fazer? Preciso converter o 1.600 metros cúbicos por hora em metros cúbicos por segundo. Então, minha vazão do trecho BC é o 1.600 dividido por 3.600. Me dá um valor aí aproximado de 0,44 metro cúbico por segundo. Aí sim eu vou fazer aquela aplicação da fórmula, né? É velocidade vezes a área. A minha vazão aqui, ela é de... Estou transformando aqui, né? Então, a vazão do trecho BC é velocidade vezes a base vezes a altura. Deixa eu só subir aqui de novo. Vou puxar aqui. Bom, então a vazão ela é 0,44. A velocidade é 4. A base que eu quero. E a altura é 0,3. Então, vírgula 1, vírgula 2b igual a 0,44. Colocando 1,2 dividindo, 0,44 por 1,2. Então, eu acho uma altura aqui, ó, de 0,366, né, metros. Opa, 366 não é múltiplo de 5, né? Então, o que eu vou usar? Eu vou usar o 370, né? O primeiro número aqui múltiplo de 5. Não vou utilizar o 370. Então, B aqui vai ser 0,37 metros. Então, meu trecho BC
Então, meu trecho BC, ele vai ter justamente 300 por 300. Deixa eu apagar aqui que a 0 ficou meio. 300 por 370 milímetros. Bom, beleza, pessoal. Agora no trecho CD, da mesma forma, se está saindo 400 aqui e 400 aqui, então 1.600 menos 400 dá 1.600 menos 800, né? Então vai dar justamente aqui o quê? 800, né? Então aqui vai ter 800 metros cúbicos por hora. Bom, e de fato vai ser isso mesmo, né? Porque vai sair mais 400 para cá e 400 para cá, né? Então aí de fato fica perfeitamente balanceado, né? A vazão de ar aqui. Então a gente vem aqui agora no trecho CD, né? Então aqui o trecho CD. Então trecho CD. Então a vazão CD é justamente então 1.600 menos 400 me dá justamente, deixa eu só jogar para cá, pessoal, dá os 800 metros cúbicos horários. Aí eu vou converter, né, o meu trecho CD para metros cúbicos por segundo, então dá 800 por 3.600. Eu vou chegar aqui no valor de 0,22 metros cúbicos por segundo. Vou jogar na fórmula, né? Então, QCD é o quê? É a velocidade, a área base vezes a altura. Então, aqui é 0,22. A velocidade do ar é 4, a base é o que eu quero e a altura é 0,3. Então, aqui vai ser 1,2B igual a 0,22. Então, vou passar o 1,2 dividindo, 0,22 por 1,2. Vou ter, então, 0,183 metros. Opa, 183 não é múltiplo de 5. Aí 185 é o mais próximo. E eu sempre arredondo, pessoal, para um valor acima, nunca arredondo para um valor abaixo, certo? Até para não dar um problema de subdimensionamento, sempre joga um valor para cima. Então agora eu vou utilizar o B 0,185 metros. Então meu trecho, então aqui o meu trecho CD, então meu trecho CD, ele vai ter 300 por então aqui. Ok, pessoal? Tá aí, ó. O raciocínio é esse, pessoal. Alguém aí tem alguma dúvida, pessoal? Questionamentos aí? Emerson, Danilo, Enio, Charles, tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Bom, pessoal, então eu vou finalizar a aula aqui por hoje, né? Senão vai ficar bem denso aí, né? A gente ficou com bastante conta aí. Finalizando então aqui por hoje. Aí na próxima semana a gente fala então dos principais conceitos aí, que vocês vão ter uma compreensão melhor aí, até que é o raciocínio, né, por trás aí da SAP. Ok, pessoal, então finalizaram aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, podem me procurar. Bom, vou desejar a vocês uma boa noite. Bom, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.